dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio da terceira temporada do Dois na Música. Nessa terceira temporada, estamos contando a história de 8 discos clássicos da música pernambucana. Eu estou falando no plural, estamos, porque quem apresenta essa história para você sou eu e o meu parceiro Salvador. Salve, Salvador! Salve, salve, Renato. Salve, salve, Marco Polo. Cara, hoje a gente vai falar de um disco clássico, realmente clássico, que é o disco do Ave Sangria, que leva o mesmo nome da banda, lançado em 1974. Então, fica ligado que hoje a gente vai falar sobre esse disco durante o programa. Simbora! Pois é isso aí. A gente trouxe para conversar sobre essa estreia clássica do Ave Sangria, Marco Polo Guimarães, grande cantor, grande letrista, grande poeta, grande jornalista, um monte de coisa. Seja super bem-vindo ao Dois na Música, queridíssimo Marco Polo Guimarães. Oi, Renato. Oi, todo mundo, inclusive todo mundo da equipe que não está aparecendo aí na tela. E vocês que estão vendo esse programa, é um prazer e uma honra estar aqui compartilhando com vocês a minha ignorância. Não, obrigado. A gente aqui agradece por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar o papo entrando no terreno das lendas, porque eu sei que tem uma série de lendas que cercam a sua trajetória e a trajetória do Ave Sangria. Então, esse é o momento da gente desfazer, separar o que é lenda e o que é realidade para os nossos espectadores e ouvintes. Eu queria começar, já li em algumas matérias, que você, aos 16 anos, ainda adolescente, já era um poeta suficientemente confiante na sua produção para mostrar seus poemas para a gente como Ariano Suassuna. Queria saber se isso é lenda ou realidade e se também é dessa época que data o seu interesse pela música, se você ainda na adolescência se via como cantor de uma banda mais adiante, ou se essa relação mais intensa com a música surgiu um pouco depois da sua relação com a poesia. Olha, eu desde criança eu tive um interesse muito forte com a música, né? Principalmente assim, de início. Eu me lembro de 5 anos de idade, eu estava num navio e era uma trajetória de uma semana de Belém para Recife, e então, como não havia programação de entretenimento, o pessoal pegava quem sabia contar história, piada, poesia, tocar para distrair as pessoas, entre os próprios passageiros. Eu tive uma moça que tocou uma música no acordeon e eu caí no choro. Eu, na hora, não sabia explicar o que foi, mas com o tempo percebi que eu tive uma espécie de impacto emocional muito forte e que eu sabia expressar pelo choro. Depois eu vim saber que era o Noturno número 2 de Chopin, que eu tinha escutado. Então, essa paixão pela música, inclusive, eu estudei piano clássico, eu queria me tornar um pianista concertista, né? Depois descobri muito rápido que eu não tinha habilidade assim para ser um grande pianista, desisti de ser instrumentista. E, ao mesmo tempo, aos 10 anos, eu li um poema chamado Esmalha, de Alfonso de Guimarães, um poeta simbolista maranhense não, mineiro, e me encantei com a poesia. Foi um alumbramento, como diria Manuel Bandeira. Então, desde essa época, eu me apaixonei pela literatura e, aos 10 anos, comecei a escrever. Ao mesmo tempo, eu estudei acordeon, violão e compunha, assim, sem a menor pretensão. E, paralelamente, eu fazia 2 coisas, poesia e música. E, aos 15 anos, não foi aos 16, foi antes, aos 15 anos, eu me atrevi a procurar Ariano. Eu morava lá perto de casa para pegar um aconselhamento com ele, se eu estava fazendo alguma coisa que valia a pena, se era melhor eu deixar aquilo para lá e fazer outra coisa. E ele me orientou muito bem, assim, foi uma pessoa muito gentil, muito, como é típico dele, né? Uma pessoa muito afetiva. E, inclusive, me levou para outro cara, que ele disse que minha poesia era muito racional e ele era muito emotivo. Então, ele me indicou o João Alexandre Barbosa, que era um crítico literário, que tinha uma linha mais racionalista. O João também me acolheu muito bem, me aconselhou, publicou o meu primeiro poema no Jornal do Comércio, com 15 anos de idade. E eu tive um choque quando, no dia 1º de abril de 1964, eu tinha acabado de completar 16 anos exatamente, fui na casa de João, e João estava no quintal, descabelado, queimando os livros dele
porque disse, olha, está havendo um golpe aí militar e eu sou um cara de esquerda, vem atrás de mim, vão me perseguir. Você não venha mais aqui, eu vou viajar, vou sumir no mundo. E realmente ele foi embora e eu fiquei muito decepcionado. Esse foi o meu primeiro tapa na cara do golpe militar, foi esse. Mas, enfim, com a continuidade, né, eu me dediquei mais à poesia do que à música. Só que aí, por volta de 68, eu já era um poeta, assim, não digo consagrado, mas considerado no meio literário pernambucano. Assim. Só que eu descobri que só quem lia os poemas eram os próprios poetas, era uma coisa assim autofágica, né? Eu escrevia para Alberto da Cunha Mello, Alberto da Cunha Mello escrevia para Ângelo Monteiro escrevia para Jaci Bezerra escrevia para, enfim, Teresa Tenório, e isso me angustiou. E, ao mesmo tempo, estava acontecendo lá fora aquela coisa dos estudantes na França, né, que estavam se rebelando contra o governo, e, ao mesmo tempo, os hippies nos Estados Unidos se rebelando também contra o governo. Pela primeira vez, a juventude estava tendo voz ativa no mundo. E aqui no Recife estava tudo parado. Então, eu resolvi pegar, eu pedi demissão, eu era jornalista, trabalhava no Diário da Noite, que hoje não existe mais, e peguei a estrada, com a mochila nas costas, fui morar em São Paulo, Rio, e lá foi que eu comecei a mergulhar profundamente na música. Quer dizer, eu deixei a poesia de lado, porque achava que ela não tinha grande alcance, infelizmente, até hoje ainda é assim, né? E mergulhei na música, que eu achava que tinha uma comunicação muito maior, muito mais forte, muito mais ampla. E, de fato, existe isso. E o fato é que eu compus quase todo o disco em São Paulo e Rio. E quando eu vim para cá, em 72, encontrei uma banda que estava querendo fazer uma banda autoral. Quer dizer, aí começa a história. Ah, bacana. Quer dizer que as faixas desse disco de estreia já foram compostas nesse período que você estava na estrada? Na verdade, varia, né? Eu não me lembro de todas. Por exemplo, Jorge a Carniceiro, eu sei que foi em São Paulo, porque Jorge Carniceiro tem a ver um pouco com São Paulo, né? Aquela cidade meio opressiva, meio estranha. Eu me lembro de que, porque eu compus num ônibus no Rio de Janeiro, um ônibus que vinha do Leblon para o centro da cidade, eu comecei a compor. Já Corpo em Chamas, eu vinha num ônibus elétrico do centro da cidade para Casa Amarela e compus 2 músicas dentro do ônibus. Três Margaridas eu compus dormindo, em Casa Forte. Eu estava dormindo na casa de Mano Teodósio e acordei no meio da noite e liguei o gravador, cantei e fui dormir. No dia seguinte estava lá a música. Depois eu descobri que Paul McCartney compôs Yesterday dormindo também. Uhum. Foi uma coincidência muito prazerosa e honrosa para mim, né? Então, as coisas foram compostas assim, de forma muito... Seu Valdir foi feita no Rio. Eu morava na casa de uma família árabe. Eles sublocavam um quarto lá. Então, tem todas essas histórias assim que... Uhum. E quando você voltou desse período on the road, você esbarrou com a galera do Tamarineira Village? Como ele já existia essa banda Tamarineira Village e você entrou na banda, ou você ajudou a formatar uma banda nova a partir desse contato com essa turma? Assim? Aí eu tenho que destacar a importância do Rafos, né? Rafos Oliveira, que era meu amigo antes de eu viajar, e quando eu voltei, eu encontrei com ele, e ele era amigo dessas pessoas, que era Almir, Ivinho, Agriço, basicamente. E ele me levou para conhecer esse pessoal. E nós resolvemos criar uma banda autoral. Ele já tinha algumas músicas, eu tinha as minhas músicas, e nós nos juntamos e começamos a criar juntos. E foi, inclusive, Rafos que deu esse nome, Tamarineira Village, ou Village, que era uma referência ao Hospital da Tamarineira e ao bairro da Tamarineira, que era o Hospital de Louco, e o Village era uma referência à Vila dos Comerciados e ao Greenwich Village de Nova York. Era uma salada de referências, né? Eu acho o nome muito criativo, muito bom, muito positivo. E a nossa primeira apresentação, já como Tamarineira Village, foi na Feira Experimental que houve em Nova Jerusalém.
E essa mudança de nome é outra lenda que cerca também o Ave Sangria e tua trajetória, que é essa mudança de nome do Tamarineira Village ou Village para Ave Sangria, que reza a lenda que foi uma cigana que inspirou você ou vocês a fazerem essa mudança de nome. Isso procede mesmo? E foi só uma mudança de nome ou também mudou o som do Tamarineira para o Ave Sangria? Olha, quanto ao nome, eu vou explicar. A gente chegou a fazer algumas apresentações em Salvador, em Natal e João Pessoa. E nas TVs, quando a gente ia se apresentar, fazer chamada para o show, aí vinha aquela pergunta: o que significa Tamarineira Village, ou Village? Aí eu tinha que explicar. Eu era porta-voz da banda. Então, quando houve esse contrato de fazer um disco, eu disse: olha, nós vamos ser nacionais, porque se a gente lança um disco, a gente vai ter projeção nacional. E eu não tenho saco de ficar explicando que porra é Tamarineira Village, ou Village. Então, vamos mudar o nome. A mudança aconteceu porque eu estava em Caruaru, na casa da namorada, que eu tinha, que depois virou minha mulher, e eu comecei a pensar na capa, né? Na suposta capa do disco. Eu imaginei São Paulo, aquele mar de prédios cinzentos, e sobre eles uma ave vermelha, uma ave de sangue. E, a partir dessa imagem, eu comecei a pegar como traduzir aquilo em palavras. Aí, ave sangrenta, ave sanguinolenta, aí surgiu ave sangria. Eu achei perfeito, ave sangria. Levei para o grupo e o grupo aceitou. Quanto à lenda, acontece o seguinte: naquela época não tinha internet, não tinha marketing, a gente não tinha produtor, não tinha nada. Então, as lendas que eu criava eram uma forma de marketizar a banda, criar uma lenda para o pessoal ficar falando, achando aquilo estranho, interessante, exótico. Então, eu criei essa história de que a gente ia por uma estrada no interior da Paraíba e uma cigana louca surgiu na nossa frente e gritou: vocês são um bando de aves sangrias. E eu disse: pronto, está aí o nome. Rodolfo, quer mandar uma? Queria saber com ele, naquele período ali, quais eram as maiores influências da banda. Influências brasileiras, gringas, em termos de som, imagem. Isso aí é uma coisa que eu queria saber com ele, né? Olha, eu falo por mim, mas um pouco por toda a banda, né? Havia algumas seletividades, mas, de um modo geral, em termos brasileiros, nós éramos influenciados principalmente por Jackson do Pandeiro, que fazia um forró urbano e paródico, bem-humorado, crítico, inclusive que ele que criou aquela expressão chiclete com banana, que era uma mistura do samba com o jazz, né? Que era o que a gente fazia também, a mistura do baião, do maracatu com o rock. A nossa influência brasileira era basicamente Jackson do Pandeiro, mais do que Luiz Gonzaga. E internacionalmente é fácil. Era Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Esses quatro. José Teles, que acompanhou toda essa cena de perto, sempre me escreve, já me falou em mesa de bar que vocês eram os Rolling Stones do Nordeste, porque bacana, é uma responsabilidade danada, né? É porque o nosso som era muito forte, muito agressivo, né? Era muito... Não chegava a ser heavy metal, mas era muito pauleira. Era um rockão dos anos 70, brabo mesmo. E eu também me movimentava muito no palco. Tinha aquela coisa de a gente usar batom e tem aquela história do selinho, né? Que é ter os beijos na boca, que eu vou explicar o que aconteceu. Jael Cimento, baterista, era uma pessoa muito emotiva, muito espontânea, né? E uma vez a gente estava... Tem vezes em que a música toma você de um jeito que você não toca mais ela toca você. Você vai no embalo dela, você vai porque está levado pela música. Tanto os instrumentistas como os vocalistas entram numa cápsula mágica. E aconteceu isso. Durante uma apresentação, a gente fez uma música
perfeita. Então, Israel vibrou com aquilo, pulou da bateria, veio e me deu um beijo na boca. Um beijo não, aquele selinho, né? E isso criou um bafafá. Rapaz, foi um fuzuê, como se diz. E eu disse, olha, vamos usar como marketing, vamos agora. Toda vez eu vou dar um beijo na boca para chocar todo mundo. Porque uma das coisas que a gente queria, inclusive que me levou a gravar o Seu Valdir, que a gente não tinha intenção de gravar o Seu Valdir, era chocar o machismo pernambucano, que hoje ainda é forte, mas naquela época era assustador. E isso irritava muita gente. Por exemplo, tanto eu como Israel tínhamos muitos amigos homossexuais e que eram agredidos de uma forma violenta e gratuita. E isso era tido como uma coisa engraçada, bater em viado, sabe como é? E a gente ficava muito puto com essa história. E era uma forma da gente peitar a porra do machismo pernambucano, era dar uma de gay, sem ser. Entendeu? E que importava se fosse ou se não fosse? A gente não estava nem aí para esse negócio, entendeu? Então, teve essa coisa assim de o selinho, né? O batom é uma coisa que eu já usava em São Paulo. Eu às vezes, de noite, eu fumava cigarro careta nessa época e não tinha dinheiro. Aí descia 2 horas da manhã para catar cigarro e ia pedir para os transeuntes me dar um cigarro. Aí era comum isso. Só que eu já usava o bigodão e com a boca pintada, com um batom bem vermelho. E o cara me entregava assim, o cigarro e ficava me olhando, assim, achando alguma coisa estranha, sem captar direito o que era. É que o cara com o bigodão falando bem sério, você pode me dar um cigarro aí, cara? Aí com a boca pintada de vermelho. Porque eu gostava dessas transgressões, entendeu? De criar essa quebra na caretice. Quebra na caretice. Era isso. E Marco Paulo, eu queria saber contigo o seguinte, antes de ser letrista, você já flertava ali com a poesia e tudo mais. Eu queria saber se a poesia te trouxe uma bagagem para escrever letras, porque não deixa de ser, toda letra já é uma poesia em si. Queria saber se isso foi importante na hora de escrever para você. Eu costumo separar letra de poema, né? Não é poesia. Poesia é tudo. Poesia é o mar, poesia é uma paisagem bonita, poesia é um filme legal, uma música. Isso é poesia. Mas poema é um objeto construído com palavras. Então, o poema ele tem que se bastar a si próprio. Ele não precisa de uma música, não precisa de um intérprete, não precisa de uma bateria para ele funcionar. Ele tem que funcionar só ele. Aquela é um objeto feito de palavras, de letras, de espaço, de silêncio, de sons, autossuficiente. Letra de música, não. Ela já está atrelada à música, à entonação do cantor, à interpretação, ao arranjo. Ela vem com todo um aparato em torno. Né? Muitas vezes você pega uma letra de música e é uma besteira. Mas ela, com a música, com a interpretação, ela ganha uma força incrível. Entendeu? É verdade. Então, de fato, o fato de eu ter um exercício, né, da palavra, de saber mexer com a palavra, isso ajudou muito a escrever as letras. Só que minha proposta como poeta era uma coisa totalmente diferente da minha proposta como letrista. Um poeta eu queria construir uma linguagem específica sobre coisas assim mais intelectualizadas, muito mais intelectualizadas. E como letrista, não. Eu queria falar diretamente para as pessoas, para a emoção primária das pessoas. E isso funcionou muito bem, essa divisão. Até porque, hoje em dia, eu sou muito mais conhecido como músico do que como poeta. Eu sou conhecido como poeta num pequeno círculo, né, de intelectuais. Mas o povo, a pessoa, que é o que eu realmente queria me comunicar, eu me comunico através da música, da letra da música, que é uma coisa totalmente diferente, embora, como eu disse, o fato de ter sido poeta, de ter exercitado o domínio da palavra, me ajudou muito a escrever letras de música. E quais eram os principais letristas para você, assim? Que até hoje, né, assim, que você admira, quem são? Letristas? Que te inspiraram, quem são? Olha, os que me inspiraram, na verdade, não foram letristas, foram poetas. Legal. Eu, assim, do Brasil, por exemplo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto.
E lá fora, na França, o Arthur Rimbaud, e na Espanha, o Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca. Agora, dentro do Brasil, assim, fora do Brasil, por exemplo, o Bob Dylan, né, claro, um puta letrista. Aqui dentro do Brasil, Chico e Caetano, que são os dois melhores letristas daqui, de longe. Né? Boas influências. Boas influências, com certeza. Eu sou muito seletivo nessas coisas. Tô vendo, tô vendo. Tá bom, tá bom. Marco Polo, eu Diz. queria, indo agora mais diretamente ao disco, vocês gravaram em 74, uma época em que o know-how de se gravar rock no Brasil ainda era muito incipiente. E vocês pegaram um produtor que também era um produtor que estava começando a sua carreira, e a própria banda também era praticamente virgem em matéria de estúdio, digamos assim. Então, como foi essa primeira experiência no estúdio, levando em conta todos esses fatores? Olha, parece que a gente tinha uma intuição de que a coisa ia ser problemática, tanto que a gente passou um mês ou mais ensaiando exaustivamente o disco, as músicas do disco. Fizemos os arranjos, ficava repassando, burilando, mexendo aqui, mexendo ali. Você sabe como é que é. Até chegar a um ponto em que estava, como se diz, na ponta da língua. Então, quando a gente chegou lá, a gente percebeu duas coisas. Primeiro, que a gente ia ter um tempo mínimo. O tempo mínimo significava 5 dias para gravar as músicas, as bases, os solos, as percussões e tudo, e um dia para gravar as vozes, a voz. Então, outra coisa, não podia ser música com mais de 3 minutos. Era música com 2 minutos, 2 minutos e 50. Tudo bem. Segunda limitação. Terceira limitação. O nosso produtor, o Márcio Antonucci, que era daquela dupla, os VIPs, né, da Jovem Guarda, era uma pessoa muito legal mesmo. Assim, virou nosso amigo do peito. Só que ele era totalmente inexperiente na questão de rock. Ele não sabia o que era rock, nem para onde ia, para onde vinha. Ele tinha uma experiência daquele iê ingênuo de Jovem Guarda, que não tinha nada a ver com rock. Ele se chocava. Teve uma música que ele implicou que não queria que a gente botasse no disco. Foi um Momento na Praça. E a gente convenceu ele a tal ponto que ele terminou colocando um piano ronk-tonk na música. Vê só como são as coisas, né? E aconteceu, isso foi uma coisa mágica, né? De a gente convencer o cara que não gostava da música, achava que a música não tinha nada, não existia, que era uma maluquice. Ele terminou, levou a música para casa, ficou escutando e se apaixonou pela música e disse, não, eu vou colocar um piano. Outra coisa que aconteceu interessante foi que um dia a gente estava passando a base de Cidade Grande, né, aquela música, e entrou o Zé Rodrigues, que ia pegar um teclado que ele tinha deixado lá no estúdio. Aí ele parou assim e virou para mim e disse, rapaz, posso botar um teclado nessa música? Eu disse, lógico, né, cara? E ele botou um teclado lindo, de prima, assim, né? E ficou até hoje. Assim, até hoje eu me emociono quando escuto. Nunca imaginei que ia ter Zé Rodrigues como um convidado especial no disco. Foi uma coisa totalmente do acaso, né? E no dia de colocar as vozes, eu consegui dar uma de Nelson Gonçalves, né? Que Nelson Gonçalves se orgulhava de gravar a primeira vez, não precisava repetir. Ele disse, não, já está bom. E eu consegui fazer isso, gravar as faixas todas cantadas no dia, às vezes dobrando voz, com o Jorge Carniceira, às vezes fazendo sons especiais, né? Como tem em Dois Navegantes, no final tem um ruído de ondas quebrando. Isso era eu fazendo com a boca, cara. Tinha um Moog lá, encostado no canto, que a gente resolveu incorporar numa música lá, e Paulinho foi e tocou o Moog. Então, foi tudo feito muito na base do improviso, né? Na base da tora. Ou sai ou se lasca. Né? E a gente está muito preparado para isso, por incrível que pareça. A gente nem sabia que ia ser tão ruim, assim, tão agressiva, né? A necessidade de fazer tudo muito a toque de caixa, mas a gente estava muito preparado, embora a gente não tivesse a menor experiência de estúdio,
e embora o nosso produtor não tivesse a menor experiência de rock. Resultado, a música saiu muito mais domada do que era do palco. Mesmo assim, acho que saiu com uma qualidade tão boa que até hoje o disco é reverenciado, graças à qualidade da música, dos instrumentistas e dos arranjos, eu acho. Claro. E em relação à capa, vocês tiveram problemas também com a gravadora em relação à capa, né? Tivemos. Queria que você contasse um pouco essa história para quem está nos assistindo. E também falasse também... Não, desculpa. Não, diga. Não, era só para complementar. Era também, se você podia falar também em relação se vocês tiveram problemas com a censura na época. Olha, falar logo sobre a capa. Um dos elementos assim que eu acho importantíssimo na história da Ave Sangria é o lado visual. E a gente deve muito a Laílson. Laílson era amigo nosso, parceiro, muito companheiro mesmo. E ele deu a tradução visual do que era o Ave Sangria. Ele nos cartazes, na imagem que ele criou do que seria o Ave Sangria, e a capa que ele bolou era muito bonita mesmo, a imagem. Só que a gravadora, eu acho que para não pagar os direitos dele, contratou um desenhista lá da própria gravadora que tentou refazer o desenho de Laílson, só que uma qualidade muito inferior. Eu me lembro que, na época, quando a gente viu a capa, a gente ficou muito decepcionado e eu disse assim, caralho, isso aí é um papagaio drag queen, não é Ave Sangria, não. Mas, enfim, ficou, né? E até hoje as pessoas gostam, porque é aquela história, assim como o som era tão bom que resistiu às pressões, a imagem que Laílson criou era tão boa que resistiu a essa distorção física, né, imagética que houve. E quanto à questão da censura, a gente brigou muito com a censura, cara. Não durante a gravação do disco, mas antes, durante os shows. Eu cansei de ir à Polícia Federal espontaneamente para brigar, para liberar uma música e tudo, e até de forma coercitiva, né? Teve uma vez que a gente fez um show que Ivinho, para variar, quebrou uma corda da guitarra, e para enrolar o tempo, eu comecei a conversar com a plateia, nessa época eu fumava cigarro careta, como eu disse. Aí disse, alguém tem um cigarro aí? Lula Corte estava sentado assim, no lado do palco, me deu um cigarro de palha que ele estava fumando. Eu comecei a fumar o cigarro de palha e alguém gritou, é Márcia? Eu disse, não, é palha. Que era o cigarro de palha, né? Resultado. No dia seguinte, de manhã, estou eu ressacado, 11 horas da manhã, pinta lá aquela famosa Rural Íris da Polícia Federal, e dois truculentos, né? Bateram na porta da minha casa e disseram, olha, você tem que prestar depoimento da Polícia Federal. E eu, sonado ainda, disse, tá bom, mas deixa eu tomar um banho, trocar de roupa. Eles já aguentaram, né? Eu troquei de roupa, tomei banho, e fui lá para explicar, porque eles disseram, você está querendo incentivar a juventude a fumar maconha. Eu disse, mas como assim? Eu estava fumando cigarro de palha, cara. Qual é a relação que vocês têm? Rapaz, foi 40 minutos de argumentação idiota para eles me liberarem. Quer dizer, então, tinha essas pressões, entendeu? Antes da gente fazer qualquer show, a gente tinha que fazer um show para os censores, cara. A gente tinha que submeter as letras para os censores. Teve uma vez que uma censora lá censurou a música Dia a Dia, a letra Dia a Dia, que fala lá eu embaixo, ela em cima ela embaixo. E eu fui lá e encontrei uma senhora que poderia muito bem ser uma bibliotecária, uma dona de casa, aquela senhora, né, bem tradicional, assim. E eu fui convencer ela de que aquela música, aquela letra, era uma letra feminista. Quer dizer, um dia o homem está em cima e a mulher está embaixo, no outro dia a mulher está em cima e o homem está embaixo. Não tem nada a ver com sexo, é uma questão de... Depois de muito tempo, ela terminou se deixando convencer, sabe? Então, tinha esse desgaste muito chato. A gente tinha que submeter tudo à porcaria da censura estética, né? E foi a censura estética que nos censurou e acabou com a banda.
Então, pois é, o disco chegou a ser censurado, proibida a execução em rádio, esse tipo de coisa? Hum. O disco foi lançado. As rádios escolheram o Seu Valdir. Como a gente não indicou nada, eles escolheram o Seu Valdir para tocar como música de trabalho, que eles chamam, né? Então, eu estava tocando direto. Eu entrava num táxi, o cara com o rádio ligado, aí tocava o Seu Valdir. Começou a vender muito bem o disco. Pelas projeções da gravadora, se continuasse, a gente ia estourar. Ia vender milhares de discos, ia estourar no Brasil todo. Só que tinha um cronista social, né? Eu agora já vou falar o nome dele, não gostava de falar, não, mas já está tão escacarada essa história que não adianta mais eu estar dizendo que não sei o nome do cara, que era o João Alberto, né? O cronista social João Alberto, que ele tinha um programa na televisão e que ele terminava o programa tocando a música Seu Valdir, dizendo isso aqui é um insulto à moral da família pernambucana. E precisa alguém tomar uma providência em relação a isso. Aí já entra também no terreno da lenda. Eu não gostava de falar, porque eu nunca vi o programa de televisão dele, eu não assisti televisão na época, hoje eu também não gosto. Mas, enfim, mas me disseram assim, olha, o João Alberto está fazendo uma campanha contra o disco, aí, pedindo providência da censura federal. E, de fato, me dizem que a mulher de um general assistiu o programa, pediu uma providência para o marido e, resultado, a Polícia Federal chegou, recolheu o disco das lojas de disco do Brasil todo, proibiu as rádios de tocar e, enfim, acabou com a nossa carreira, né? Matou, encerrou tudo. Isso atrapalhou na hora de vocês compor? Ficava mais difícil? Como é que vocês reagiram a esse momento, né? Não, nunca. Eu nunca tive autocensura, entendeu? Nenhum de nós. Por exemplo, quando eu trabalhava no Diário da Noite, que era um jornal vespertino, quer dizer, saía à tarde da empresa Jornal do Comércio, a gente trabalhou com um capitão, um coronel, não sei, uma patente lá, um militar, que ficava com aquela caneta piloto. A gente tinha que entregar para ele as matérias e ele saía arriscando o que ele achava que não podia ser publicado. E meus colegas mais experientes, né, do que eu, já se autocensuravam. Eu, na arrogância da minha adolescência, né, eu tinha 18, 19 anos de idade, eu disse que não, eu vou dar trabalho para esse cara, ele não está aí sendo pago para fazer a censura, eu vou escrever tudo e ele vai ter o trabalho de ficar arriscando a porra toda do que eu escrevi. É com ele, então, né? nunca me autocensurei, nem nós nunca nos autocensuramos. Nunca. De jeito, não permitimos a eles esse direito. De jeito nenhum, que nem é direito. Isso é um avanço de pata de cavalo em cima da nossa dignidade. De jeito nenhum. E qual é o segredo do Ave Sangria continuar tão querido, né, pelas novas gerações depois de quase 50 anos? Eu acho que tem algumas coisas assim. Primeiro, é a atitude de rebeldia, que é muito comum à juventude. As letras que são psicodélicas, né, são meio surrealistas, elas se dão a várias interpretações. Isso é uma coisa que estimula a imaginação dos jovens. E o fato de que há uma qualidade realmente aí atemporal no nosso trabalho. Eu acho que essas três coisas explicam a atitude de rebelde, o fato das letras se darem muitas interpretações e a qualidade. Eu acho que a gente tem uma qualidade que persistiu, permanece. Hoje em dia, 90% do nosso público é de jovens, pessoal de 30 anos para baixo. Eu tenho fãs de 15 e até de 5 anos de idade, por incrível que pareça. Fãs mesmo, que chegam, mandam mensagem para mim e tudo mais. E já encontrei na rua e a pessoa fica emocionada, eu também fico emocionadíssimo. Quer dizer, a explicação que eu tenho é essa, entendeu? Esses três fatores. Uma atitude rebelde, libertária, né, que tem muito a ver com quem é jovem, que está construindo o mundo, porque quem é jovem acha que está construindo o mundo. E está mesmo, né?
E as letras, que você pode interpretar de mil maneiras, estimula a sua imaginação, e a qualidade. Marco Polo, como é que o estabelecimento cultural do Recife, de Pernambuco, daquela época, recebeu o disco e o trabalho de vocês? E como esse estabelecimento se deparou com toda aquela movimentação? Porque, claro, o Ave Sangria não estava sozinho, existiam outras bandas, outros artistas, toda a movimentação contracultural, digamos assim, no Recife. Foi um período muito tenso, por exemplo, com o pessoal do Armorial, enfim, havia um tensionamento com os setores mais tradicionalistas da cultura aqui de Pernambuco? Olha, a imprensa, em geral, não se manifestava assim. Quer dizer, quando se manifestava, é para dizer que nós éramos traidores, né? Que a gente estava traindo a tradição nordestina, que era preservada pelo armorial, pelo quinteto violado, pela banda de pau e corda, e que nós éramos assim a ralé que chegou para bagunçar essa merda toda, entendeu? Chegou assim. O único cara, assim, o único jornalista que defendia a gente era Celso Marconi, que era crítico de cinema e de música, que está vivo até hoje, é um cara de 90 anos, mas continua ativo na rede, né? Pessoa inteligentíssima. E João Mário Muniz de Brito, que eram os nossos defensores. Entendeu? Mas, em geral, era engraçado. Era como se a gente vivesse um mundo paralelo. Entendeu? A nossa turma era hostilizada muito quando você ia na rua, todo tipo de hostilidade, né? Assim, aquela coisa do cabeludo, viado, pererei, essa coisa toda. Teve até um caso assim, que eu quero citar porque eu acho emblemático. Né? Luiz Gonzaga é um gênio, claro que é. Mas ele tem umas pisadas de bola assim, imperdoáveis. Uma delas eu acho que foi ele ter gravado uma música que dizia assim: no sertão de Caba Macho, cabeludo tem vernão, tem vernão, tem vernão, cabeludo tem vernão. E na época eu pensei assim, pô, por que ele não vai cantar isso lá para Lampião, para Curisco, aquele pessoal tudo cabeludo? Vai cantar isso para cima da gente, pô? Então tinha essa agressividade, sabe, dos machões, que não admitia que um homem usasse cabelo comprido, que usasse uma roupa colorida. Achava que isso era um insulto à cultura pernambucana, à cultura deles, ao machismo deles. E só que a gente não estava nem aí. Entendeu? Não estava nem aí. Estávamos propondo uma coisa nova, uma cultura comportamental. Era essa história. Não era uma cultura política, era uma cultura comportamental diferente. Um relacionamento melhor com as mulheres, dando a elas direitos iguais, com os homossexuais, com os negros, com todas as minorias. A gente não tinha essa discriminação, essa preocupação de dizer é viado, não chego nem perto. É mulher, eu sou mais do que ela. De jeito nenhum. Massa. Você voltou com o Ave Sangria há alguns anos, lançaram disco novo, chegaram no mercado novamente numa situação completamente diferente em termos de indústria da música. Imagino que naquele início dos 70, ninguém, nem nos seus maiores delírios, imaginava algo como MP3, internet, coisa e tal. Você, o que é que tem de vantagem e de desvantagem se a gente for comparar esses dois momentos? Aquele momento de 74, em termos de gravadora, de indústria da música, estou falando. Aquele momento de 74 e esse momento segunda, caminhando para já na terceira década, né, na verdade, do novo milênio. Eu acho que hoje você tem muito mais liberdade, né? Muito mais independência. Você pode fazer seu disco em casa, você pode divulgar ele sem sair de casa, quer dizer, sem depender de uma estrutura pesada, industrial, com 1000 marqueteiros e muito dinheiro envolvido. Então, eu creio que essa época atual propicia uma liberdade muito maior. Entende? Eu tenho, por exemplo, eu sou um cara que sou apegado às minhas paixões. Então, por exemplo, eu gosto do livro físico, eu não gosto do livro digital. Eu gosto do disco físico.
não sou muito de estar curtindo a música pela internet. Mas acho que, de um modo geral, para todo mundo, isso foi uma coisa muito boa. Até essa facilidade, né, de comunicação, de informação. Mas aí também tem o outro lado, né? Que tem a desinformação, tem fake news, tem a manipulação dessa mídia criada agora, né, pela internet. Enfim, claro, sempre tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Mas eu acho, de um modo geral, que o tempo atual é melhor do que aquele tempo. Para o músico, para o compositor, para o criador, o artista, eu acho. Eu acredito. Eu sou um cara sem nostalgia do passado, sabe, cara? Eu não vivo no passado, não vivo me lembrando, meu Deus, como era bom, não sei o quê. Não. Eu sou presentista, eu sou o cara que vive o presente, porque o presente é o único momento que você está vivo, cara. Futuro você não sabe se vai existir. E passado já era, já existiu. Então você tem que viver isso agora. E tem que lidar com isso que tem agora e tirar do que tem agora o melhor proveito. Marco Polo, queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigado por você ter tirado seu tempo para conversar com a gente. O papo está ótimo. Acho que a gente podia se estender por horas e horas e horas, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades de estender essa conversa. Queria passar a bola para você fazer suas considerações finais. Etc. Olha, eu que agradeço a vocês, sabe? Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito do movimento Mangue, do qual você foi um dos elaboradores do projeto. E, para mim, assim, é um prazer muito grande poder falar sobre essas coisas para as pessoas que talvez não saibam ainda. E vocês estão me dando essa oportunidade e eu fico muito feliz e muito agradecido. Muito obrigado a vocês, tá? E felicidades para todos vocês e quem estiver vendo o programa. E, por favor, se cuidem. Vamos esperar a vacina, certo? Obrigado, Marco Polo. Obrigado a todos vocês que estão vendo aqui o programa Dois na Música. Voltem sempre. E não esqueçam, segue a gente lá no Instagram, no Facebook. E vamos que vamos. Como ele falou, se liga, se cuidem, esperem a vacina chegar. Um abraço para todo mundo. Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Seu Valdir, meu amor, seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser mais decidido em demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor.